Olá, pessoal. Então, continuando aí com as nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre as transformações químicas, tá? E também como que a gente representa uma reação química. Bom, então vamos lá. O que são transformações químicas, então? São aquelas onde a gente vê a mudança na composição dos materiais, formando novas substâncias, ou seja, substâncias que não existiam inicialmente. Então, aí a gente tem alguns exemplos: a oxidação do ferro, o cozimento de um bolo, a chama do fogão, pode ser, tá? Bom, a gente tem dois tipos de transformação, né? A gente tem a transformação física e a transformação química. A física a gente já trabalhou com elas, quando a gente viu a temperatura de ebulição e fusão. São as mudanças de estado físico, sólido, líquido, gasoso. Na transformação química, a gente tem mudança de substância. E como que eu vejo isso então? Quais são essas evidências que a gente tem uma transformação química? Então vamos lá. Quais são os tipos de transformação química, né? Eu posso ter aquelas que ocorrem por ação do calor, tá? Então, por exemplo, o cozimento do bolo, que a gente já falou, o cozimento do pão, fazer comida, né? Fazer arroz, feijão, e tudo isso ocorre por ação do calor. O outro tipo de transformação química pode ocorrer por ação da luz. Então, por exemplo, o sol na nossa pele. Ele é um agente, né, que causa uma mudança na nossa pele. Então aí tem um exemplo, né, das pessoas que tomaram sol e aí você vê a alteração na região onde estava coberta e onde não estava coberta. Uma outra maneira da gente fazer uma transformação química é por ação mecânica, né? Então, ou seja, o choque entre materiais ou uma fricção. Um exemplo que a gente tem aí é o fósforo, né? Porque eu faço o quê? Eu faço uma fricção da cabeça do fósforo com a caixa e aí ocorre uma combustão. Bom, um outro tipo de transformação química pode ser pela ação da corrente elétrica. Essa a gente usa muito. Então, um exemplo: a decomposição da água por ação da corrente elétrica. Nesse caso aqui, eu tenho a molécula de água, né, que vai se decompor formando o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então a gente tá vendo as bolinhas aqui, ó, tá vendo? Tá? Nenhum desses tubinhos tem gás oxigênio, nem outro tem gás hidrogênio. Você consegue identificar aqui qual que tem maior? Ó, ele até tá te mostrando aqui, ó, em termos de volume. Se você observar aqui, ó, esse tem menor que esse, ó. Aí então aqui eu tenho dois volumes. Esse daqui, o segundo aqui, seria o gás hidrogênio e esse primeiro aqui seria o gás oxigênio. Esse tipo de reação é chamado de eletrólise, quando a gente faz por ação da corrente elétrica. Outro tipo de transformação é por junção de substâncias. Então, vou misturar duas ou três ou mais substâncias. Aqui ele deu um exemplo da ação de prego, né, de ferro, em contato com o sulfato de cobre. O sulfato de cobre ele é uma substância azul que vai, com o passar do tempo em contato com o ferro, ele tem uma mudança na coloração, né? O ferro ele se torna avermelhado e a solução ela muda de cor também, ela passa a ser, perde essa tonalidade azul aí que ela tinha inicialmente. Como que a gente representa então uma reação química? A gente vai usar o que? A equação. O que eu tenho na equação? Eu vou ter reagentes e produtos. E para representar as fórmulas químicas dessas substâncias, a gente vai usar símbolos dos elementos que a gente tem lá na tabela periódica, que a gente vai aprendendo agora a identificar esses elementos químicos, tá? Bom, um outro exemplo aqui é a reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio para produzir água, que é o que a gente mostrou lá. Então, como que fica essa equação química?
eu vou ter os reagentes, que é a parte inicial, tá? E eu vou ter o produto, tá? O que eu vou ter no produto? Eu vou ter a água. Aqui a gente está fazendo o inverso daquela que a gente mostrou, né? Eu estou produzindo água. Eu vou juntar o gás hidrogênio, o gás oxigênio e vou formar água. Aqui, ó, eu vou ter essa seta que separa o reagente do produto. Essa seta aqui está indicando o quê? Que está produzindo, que está formando água, tá? Como que eu posso representar então isso? Então aqui eu tenho um exemplo de uma equação química, aonde eu tenho o ferro mais o enxofre, que é o S, formando o FeS, que é o sulfeto de ferro. No primeiro membro, que é essa primeira parte aqui, eu tenho os reagentes, são eles que reagem, são eles que são consumidos, que no caso aqui é o ferro e o enxofre. No segundo membro, que é esse lado aqui, ó, eu tenho os produtos, que são as substâncias que são formadas. Então, no início, eu só tenho reagente e no final eu vou ter o produto, é aquilo que é produzido. Tem um outro detalhe aqui nessa equação, que são essas letrinhas aqui, ó, do lado do símbolo do elemento. Essas letrinhas aqui, entre parênteses, elas indicam para mim o estado físico dessa substância. No caso desse exemplo que a gente colocou aqui, eles são todos sólidos, ó, sólido, sólido, sólido. Se eu tivesse algum líquido, seria L, gás G, e se tivesse dissolvido em água, seria aquoso, que a gente representa pela letra AQ. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até mais!